Boa noite, pessoal. Meu nome é Israel, eu sou estudante da Universidade Federal do Ceará. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diogo. Eu também sou estudante da Universidade Federal do Ceará. Boa noite, pessoal. Me chamo Gabriel e estudo na Universidade de Fortaleza. Boa noite, me chamo Francisco Moraes, estudo na Universidade Federal do Ceará e a gente vai apresentar nossa tese sobre o setor de geração de energia e enche. Bom, como primeiro ponto, a gente tem a receita do setor e quais são as perspectivas futuras que a gente enxerga. Então, em 2024, o setor atingiu uma receita de 1,5 trilhões de dólares e em 2034 a gente vê um valor de 3 mil bilhões de dólares, com um CAGR muito acelerado de 7,5% de crescimento ao ano. E a gente consegue ver isso também no consumo global de energia. A gente vê que está tendo um acréscimo no crescimento dele. Se a gente for ver o histórico, ele tinha 2,9% de CAGR de crescimento anual, enquanto a gente projeta para 2030 a 2050 3,7%. E por que está tendo esse crescimento tão acelerado? Né? Primeiro ponto, as novas tecnologias que estão surgindo, como os data centers, muito impulsionados pela IA, e também o setor de transporte com os carros elétricos, a gente vê que tem um CAGR muito maior do que o restante. Então, se a gente pega o CAGR deles, dá de 10% e 8%, respectivamente. E também, em 2050, dando destaque ao setor de data centers, é estimado que 10% da energia gerada no globo será destinada a eles. Novamente, sobre a questão das energias renováveis, que é um ponto muito relevante sobre o setor, 32% da energia global que a gente tem em 2024 é de fontes renováveis, e a gente vê que em 2050 esse número vai chegar em 80%. Falando de Brasil, a gente tem a primeira base instalada de energias no Brasil. Então, a gente tem 251 gigawatts instalados em 2025, com um CAGR de 8,05%. Em 2030, a gente atingindo 370 gigawatts de base instalada. A gente vê um CAGR, tudo bem que não é receita, a gente fala de geração de energia, mas serve como proxy muito bom do crescimento do setor, e a gente vê que ele está sendo mais acelerado ainda do que a gente vê globalmente. E depois a gente tem um consumo residencial aqui dentro do Brasil, que a gente vê um aumento nos últimos anos no consumo, que é um driver muito importante do setor. Sobre os highlights que a gente enxerga, a gente vê o crescente investimento em transmissão no Norte e Nordeste, que impulsiona a demanda por energia. Também a privatização da Eletrobras reduz o prêmio regulatório aqui dentro do Brasil e também atrai novos investimentos. E o Brasil é considerado um lugar muito estratégico para posicionamento de data centers na América do Sul. Por fim, partindo para a análise SWOT do setor, como forças, a gente tem uma matriz energética altamente diversificada e renovável aqui no Brasil, principalmente energia eólica, energia solar. Também, questão da regulamentação no Brasil, que é muito bem feita, disponibilidade de funding verde e debêntures incentivadas para o setor, que é um ponto muito importante para a gente ter captações, para ter CAPEX de investimento. Os recursos naturais muito competitivos, como eu falei, sol, vento e água. De fraquezas, a gente tem uma burocracia regulatória muito forte, então por mais que seja muito bem regulamentado, isso às vezes acaba atrasando crescimentos futuros por meio de investimento. Também a gente tem muita dependência hidrológica e riscos climáticos, como a gente consegue ver no Nordeste. E também a gente tem gargalo de transmissão e custo muito elevado no CAPEX. Então, se a gente também for ver as empresas do setor, elas são muito alavancadas para levantar muito capital. De oportunidades, a gente vê uma transição energética global, como a gente falou no primeiro slide global, que cerca de 82% da base de geração de energia vai ser de fontes renováveis em 2050. Privatização como catalisador de investimento. Então, quando tem privatizações, o setor acaba tendo muita movimentação. E também a demanda futura por data centers, hidrogênio verde, veículos elétricos, que acaba aumentando a demanda por energia. E também a necessidade de infraestrutura nas regiões do Norte e Nordeste pode também aumentar a geração de energia que a gente vai precisar no país. E com a ameaça, a gente tem intervenção política, que acaba influenciando nos preços da energia, volatilidade macroeconômica, um setor que as empresas são muito alavancadas, então a questão da Selic, IPCA, também afeta muito o resultado das empresas, e, por fim, a instabilidade climática em certas regiões. Perfeito. Agora, entrando um pouco mais nesse quesito dos data centers, a gente pode ver que ocorre uma implementação massiva de data centers, ou pelo menos está previsto para ocorrer, justamente por causa do avanço da IA, e que atualmente eles são os maiores vetores do crescimento desse setor de energia elétrica mundial. Aqui nesses gráficos a gente pode ver três cenários diferentes: um cenário inferior, um cenário referência e o cenário superior. Tomando como base o cenário de referência, a gente pode ver que ocorre ali anualmente um crescimento de 3,3%
ao ano da carga global de energia. Embaixo a gente tem os acréscimos anuais médios, para a gente poder ter uma perspectiva de melhor visualização, e aqui a gente consegue ver, a gente pegou algumas notícias disponibilizadas recentemente para reforçar essa nossa tese, né, de que os data centers eles podem sim ocasionar um alto crescimento do setor justamente para a Engie. Aqui a gente tem as maiores fontes de energias usadas no cenário brasileiro. A gente separou entre as renováveis e as não renováveis, 50% de cada. A gente tem a biomassa de cana-de-açúcar, a energia hídrica, a energia eólica, a energia solar, né, como as não renováveis, que ainda continuam sendo bastante utilizadas, petróleo e os derivados, e o próprio gás natural, né? Aqui a gente já entra nos critérios ESG, falando mais assim do mercado brasileiro, a gente colocou aqui 2 gráficos sobre as emissões de CO2 no setor de energia. Do lado esquerdo, a gente tem a evolução da emissão associada à matriz energética. A gente pode observar que houve um aumento nas emissões de 2024, que o aumento, na verdade, nas emissões de 2024, ele foi inferior ao aumento na oferta total de energia, né, conhecido como TES. E a consequência disso, ela é que a partir do avanço do tempo, a gente pode ver que as energias não renováveis, as fontes de energias não renováveis, elas vão sendo menos utilizadas cada vez mais, sendo trocadas por fontes renováveis. No lado direito, a gente tem uma comparação bastante interessante entre a Europa, os Estados Unidos e a China, né? A gente pode ver que para o Brasil produzir um de unidade relacionada à emissão de CO2, a gente pode ver que em 23% da quantidade emitida pelos países europeus, seria o equivalente, 17% pelo setor elétrico americano e 9% pelo setor elétrico chinês. Entrando mais aqui na parte do ambiente, do environmental, a gente tem os principais objetivos até 2030 da empresa. A gente pode ver que um deles é aumentar para 60% a participação das fontes renováveis no mix de capacidade de energia, alcançar o índice de consumo de água relacionado à energia produzida de 0,1 metros cúbicos, megampere hora, e reduzir para um intervalo reduzir para um intervalo de 36 e 26 megatoneladas de CO2 as emissões totais de gás do efeito estufa. A gente também tem que destacar que a Engie marca presença nos principais índices de sustentabilidade da B3, né? O ICO2 e o SE. Agora, partindo para o pilar social, né? Que eles têm como lema de não deixar ninguém para trás. A Engie busca garantir um impacto positivo nas pessoas e nas comunidades, com foco em não deixar ninguém para trás. A gente pode ver que esse pilar social, ele é mais prezado pelo interesse dos investidores, em que eles possuem uma política de tolerância zero a acidentes, né? Eles focam na saúde e segurança do trabalho, eles desenvolvem projetos de investimento social focado nas regiões onde eles atuam, principalmente foca em educação, infraestrutura e acesso à energia. A gente pode ver também que eles adotam a Declaração dos Direitos Humanos em todas as suas operações e eles possuem como meta aumentar a representatividade dos colaboradores, né, com a meta de alcançar a equidade de gênero em cargo de gestão até 2030. E mais um pouco aqui da governança, do panorama central da empresa, a gente tem as 3 figuras aqui mais importantes que tomam as decisões, pessoas altamente capacitadas, e a gente tem aqui também a distribuição do capital da empresa, né? A gente vê que a maior parte do capital, ele está com a própria Engie Brasil Participações, a menor participação ali é do Banco Clássico, banco parceiro deles, e os outros em relação a diversos outros acionistas que estão no mercado. Então, dando seguimento à nossa tese, por que a gente escolheu a Engie como principal investimento no setor de energia? Ela, além de ser um dos principais players, ela é o principal player privado 100% baseado em energias renováveis, além de ser apoiada principalmente em 3 pilares, né, em 3 frentes. Ela tem uma previsibilidade de receita, além de ela ter muita capilaridade na sua operação, e também um terceiro pilar seria uma boa estrutura de capital e, juntamente com essa previsibilidade de receita, também
bons números e boas margens, né? A gente pode ver, como mostra aqui no gráfico, esse EBITDA ajustado, além do outro tipo de operações que ela faz, que ela possui uma boa estrutura operacional, além de capital próprio. A gente pode ver aqui que ela também tem muitos projetos que estão sendo construídos ou em desenvolvimento, então a gente pode ver como nesses 4 aqui, tanto de geração quanto de transmissão, juntamente com um portfólio de contrato de longo prazo, em média 17 anos, que eles têm essa previsibilidade de receita que permite que a gente tenha maior segurança no nosso portfólio e possa escolher ela como uma empresa sólida de longo prazo. Aqui, nesse breve resumo da ENGIE, o principal ponto é que até em 2030, 40% da parcela de energia disponível dela ainda não foi contratada, e isso representa um potencial de geração de receita enorme. Aqui também temos que 70% da geração de energia da ENGIE é hidrelétricas, e agora a gente vai passar para a análise financeira. Aqui na análise financeira, o principal ponto é que a ENGIE cresce bastante a transmissão de energia. A gente vê que 3% em 2020 passou para 13% em 2024. E também, nesse ano, no segundo trimestre de 2025, já tem 10% ano contra ano da revolução da receita. Agora, no endividamento, a ENGIE, no ano de 2024, teve o maior pico de investimentos, passando para 9 bilhões investidos em 2024 em vários projetos. Agora vamos para o valuation. Aqui no valuation a gente fez a média do preço sobre lucro da ação, que está em 12,63 a média, e o PL atual está em 10,73, e aí representa um upside de 17,4% no preço da ação. E essa foi a nossa tese. Boa.